Olá, espero que tudo esteja bem com você. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que quero trazer para vocês sobre desenvolvimento de aplicações baseadas em janelas, fazendo uso do Windows Form, um framework que faz parte do .NET Framework. Eu espero que você goste desse vídeo, que você possa compartilhá-lo, possa curti-lo, possa se inscrever no canal e assim me ajudar na divulgação deste conteúdo. Vamos ao conteúdo desse vídeo então. Nós já temos a nossa interface totalmente implementada. Caso você não tenha visto o vídeo que implementa essa interface, basta acessá-lo clicando no link no topo direito do vídeo. O que precisamos fazer, e começaremos nesse vídeo, é a interação com o usuário. Nós possibilitaremos a ele abrir uma caixa de diálogo para selecionar uma pasta ou digitar diretamente o valor da pasta. Permitiremos que ele digite o nome do arquivo, ele não vai selecionar o arquivo. Isso é lógica do nosso negócio para fins didáticos. Quando a pasta estiver informada, ele poderá habilitar esse botão de validar a pasta e o arquivo. Caso seja válido, ele permitirá a exibição da figura e então habilitará o botão de gravar. Toda essa implementação que faremos fará uso também do padrão MVVM, Model View View Model, e veremos isso na implementação. Já temos a interface com o usuário pronta, precisamos agora pensar no comportamento necessário para essa interface. De início, o botão que vai exibir a foto e o botão de gravar precisam estar desabilitados, pois eles só serão habilitados quando uma determinada lógica ocorrer. Por exemplo, o botão de exibir a foto só vai poder ser ativado quando a pasta de arquivo for confirmada e o nome do arquivo também e o arquivo existir. O mesmo vale para o botão gravar, que só vai poder ser exibido quando a foto existir. Então nós vamos trabalhar um projeto separado que trabalha um modelo chamado MVVM. É um Model View View Model. Vamos ver um pouco sobre isso. Temos aqui uma representação gráfica do que é o Model View View Model. Nós temos aqui no modelo a nossa regra de negócio, uma classe qualquer, que em nosso exemplo poderia ser uma classe pessoa. Temos aqui na outra extremidade a camada de apresentação, a visão, que em nosso caso é o formulário. Se você já tem experiência com aplicações baseadas em janelas no .NET, acredito que você saiba que por trás da visão nós temos o que é conhecido como Code Behind. É a captura de eventos por meio de métodos que são disparados normalmente por causa de uma interação do usuário com sua aplicação. Se você está chegando agora a aplicações Windows Forms e não conhece Code Behind, não se preocupe. Nós veremos isso daí, que é essa camada que nós temos aqui ligada diretamente à visão. E o View Model é a camada que faz uma ponte entre o modelo da nossa aplicação e o controlador da visão, que poderá atualizar a nossa visão de acordo aos comportamentos registrados na View Model. Nós não trabalharemos nessa implementação o nosso modelo de negócio, pois o foco está na interação do usuário com uma aplicação baseada em janelas e no uso do View Model. Vou criar aqui em nossa solução um projeto do tipo biblioteca que será responsável pela implementação de nosso MVVM. Então, botão direito no nome da solução, adicionar, novo projeto, defino aqui biblioteca e escolho biblioteca .NET Standard ou .NET Core. Próximo, vou definir o nome para o projeto, clico no próximo, confirmo o framework e o projeto foi criado. Eu vou eliminar esse arquivo criado pelo template, vou clicar com o botão direito no nome do projeto, venho em adicionar, classe. Vou dar o nome de registro de clientes MVVM. Clico em adicionar,
A classe foi criada, eu vou retirar os usings desnecessários e vou definir a classe como public, porque ela será acessada de outro projeto. O que precisamos ter inicialmente nessa classe? Uma propriedade string pasta e uma propriedade string arquivo. Podemos também implementar métodos de predicado, que retornam o estado verdadeiro ou falso, baseado em alguma lógica de negócio. Então, nós vamos criar aqui um método público, que retorna um bool, e vou chamá-lo de pasta existe. Ele não recebe nada, e eu vou fazer, na execução desse método, algumas verificações. A primeira é garantir que o valor da propriedade pasta não seja nem nulo e nem vazio. Para isso eu uso o método snu_empty, que pertence à classe string. Só que o usuário pode digitar o valor na pasta também. Então ele pode esquecer e deixar espaço em branco antes ou ao final do texto informado. Então para isso eu uso o trim, que remove espaços em branco no início e no final. Eu aqui vou colocar um bloco e vou disparar então uma exceção, throw new exception, e vou precisar importar exception e vou mandar a mensagem: é preciso informar a pasta para o arquivo. Preciso fazer uma outra verificação se essa passar, que é verificar se o diretório directory, eu preciso importar também, se ele existe. O diretório que está gravado na propriedade pasta. E eu também vou usar o trim pelo mesmo motivo. Coloco aqui um bloco, só que isso vai retornar verdadeiro se o diretório existir. Eu quero uma mensagem de erro caso ele não exista, então eu nego essa expressão e aqui eu disparo uma nova exceção com a mensagem: a pasta informada não existe. Ele passando dessas duas verificações, quer dizer que o valor da pasta está correto. Então a gente retorna aqui um true. Lembrando que nós estamos implementando situações e que vamos evoluindo durante a implementação para que você possa entender a sistemática proposta para essa aplicação. Eu preciso executar uma lógica semelhante para verificar se o arquivo existe. Então, eu vou copiar esse método, vou colá-lo aqui e vou mudar o nome dele para arquivo existe. Mudo aqui a propriedade para arquivo, aqui também eu mudo para arquivo. E aqui eu vou mudar, é preciso informar o nome do arquivo. E aqui nós não vamos usar o directory, nós vamos usar o file. E vamos dizer: o arquivo informado não existe. Só que aqui o arquivo vai ter só o nome. E a verificação de existência do arquivo precisa ter o seu diretório. Eu poderia aqui fazer uso de interpolação e colocar aqui a pasta. Vou usar barra invertida, eu utilizo duas barras para que a segunda barra possa ser vista como barra realmente, e coloco o arquivo. Então eu posso colocar aqui o ponto trim e aqui também o ponto trim. Porém, isso daqui é trabalhoso, né? Isso é custoso, porque eu posso precisar dessa informação em outras partes do meu código. Então eu posso criar aqui uma propriedade que vai ser responsável em retornar esse valor para mim. Eu posso dar um Ctrl X aqui e vou chamar essa propriedade de caminho completo para o arquivo, que ela não existe. E ele pergunta aqui, ó, gerar propriedade. Sim, nós vamos gerar a propriedade. Ele criou ela aqui em cima. Nós não vamos ter o set. E no get nós vamos colocar um return para aquela expressão. E eu fecho aqui. Coloco aqui um ponto e vírgula e fecho aqui o meu get. Prontinho.
Precisamos agora fazer uso dessa lógica que implementamos para o pasta existe. E esse uso será feito no momento em que o usuário alterar um valor desse text box pasta existe. Então, o evento que deve ser capturado para fazer uso daquele teste está dentro desse controle. E é aqui o text changed. Então, aqui nós vamos colocar um método que captura esse evento. E qual o comportamento que ele terá? Assim que o valor da pasta informada estiver correto, eu preciso que ele habilite para mim o text box do nome do arquivo, porque ele não está habilitado. Vamos executar para você verificar. Veja, eu estou clicando nesse text box e ele não está habilitado. Então, quando eu seleciono uma pasta, eu quero que esse text box seja habilitado. E dentro desse text changed, nós vamos precisar fazer uso da implementação que nós temos aqui no MVVM. Então, eu vou precisar, antes de codificar o text change, fazer a declaração aqui de um campo privado do registro de clientes MVVM e vou declarar uma variável chamada registro de clientes MVVM. Ele acusa aqui que não existe esse tipo de dado, porque ele está em outro projeto. Eu posso clicar aqui, ó, e ele já encontra aqui, olha, você quer adicionar referência a esse projeto? Se a gente não optar por aqui, eu precisaria vir aqui e adicionar referência do projeto. Mas o IDE me ajuda bastante, então eu já adiciono aqui essa referência. Ele adiciona a referência e já adiciona aqui para mim o using. Deixa eu remover esses uses desnecessários. E aqui no construtor, agora que eu já tenho essa variável, eu vou iniciar isso daqui, apenas fazendo uso da instrução new. Essa maneira de instanciação de classes veio com C# 9. Caso você não a conheça, eu tenho um vídeo apontando esta e outras evoluções da linguagem C# em sua versão 9 no link acima. Vamos então agora à implementação do text change. Vou colocar aqui um try, vou pegar o text box de arquivo, sua propriedade enable, e vou atribuir o resultado da invocação do método pasta existe. Se a pasta não existir, vai dar uma exceção, por isso que estamos usando um try. Então vou ter aqui um catch, um exception, vou pegar esse valor, colocar aqui na variável exception. Se deu erro, automaticamente o meu tbarquivo.enable vai ser false. E eu vou mostrar para o usuário a mensagem de erro que eu recebi. A mensagem que eu vou exibir é a que veio na exceção. Posso colocar um título para essa janela de erro. Posso colocar aqui um botão OK apenas. E vou colocar aqui um ícone de erro. Posso colocar isso para baixo para ficar mais fácil a visualização. Estou com um erro aqui no if. Corrigimos. Aqui certamente também está com esse erro. Ok, erros corrigidos. Eu preciso, antes de alterar o conteúdo de TB pasta, atribuir à minha propriedade pasta o caminho selecionado, para que antes que o teste ocorra, ele tenha esse valor lá. Porque no momento que eu realizar essa atribuição, ele vai invocar esse método. Eu gravo e executo a aplicação. Vou selecionar uma pasta e pronto, o tbtext para o nome do arquivo foi habilitado. Nós temos aqui a situação de habilitação do text box para arquivo ocorrendo quando selecionamos uma pasta. Mas se apagarmos o S, ele não tem nenhum comportamento, pois essa pasta não existe e ele deveria executar a validação da pasta para poder habilitar o text box de nome de arquivo. Nós poderíamos pensar, da mesma maneira que fizemos aqui, nessa atualização de nossa propriedade do MVVM para a pasta, poderíamos pensar aqui, porque
esse método vai ser executado quando houver uma alteração. Então eu precisaria também alterar isso aqui antes de executar. Então eu poderia pensar aqui em posso pensar em trazer esse código para cá e eu mudaria aqui apenas o valor atribuído para textbox pasta.text. Vamos verificar o que ocorre. Seleciono a pasta e agora eu vou tirar o S. Veja, a pasta informada não existe e ele desabilita aqui o controle. Então ficou mais otimizado. Porém, nós estamos colocando esta atribuição em 2 pontos da nossa aplicação. Isso não é legal, porque se a gente muda a lógica em algum lugar, vai ter que sair mudando em todo lugar. Então, o que podemos fazer para validar isso? Podemos pensar aqui em enviar para o método pastaExist a pasta que foi selecionada. Então vamos aqui no nosso MVVM e vamos adaptar isso. Primeira situação, nós vamos mudar o escopo dessa propriedade para private, pois a gente não permitirá a atribuição externa. Eu vou fazer o mesmo já para arquivo, embora a gente não esteja utilizando ainda. E na pasta exist, eu vou receber uma string chamada pasta, e a primeira coisa que faremos aqui será, na nossa propriedade pasta, atribuir a pasta que veio como argumento. Eu venho no meu formulário agora, veja que aqui ele já aponta um erro, porque nós mudamos para privado o set, aqui também aponta o erro, e aqui ele diz, olha, eu preciso receber o argumento. Então eu vou mandar o textbox pasta.text. Se eu quiser tirar esse trim, né, que está aqui em vários locais, eu posso agora, nessa definição de pasta, eu posso atribuir o trim diretamente aqui, ó. Aí eu evito de usar o trim em vários locais. Eu deixo só na atribuição. Vamos testar. Seleciono a pasta, desabilitou. Tiro o S, exibiu o erro de pasta não existente. Desabilitou. Coloco o S, a pasta existe e habilitou. Então, essa nossa implementação de validação está funcionando. Nós ainda não terminamos. Temos muito código pela frente. Então, dê uma relaxada e volte logo para o próximo vídeo.